Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter a nossa aula número 4 e nós vamos falar sobre parágrafos de argumentos. Como nós vamos construir esses parágrafos e aí a gente vai dar uma introdução na elaboração crítica, que é o último parágrafo da redação com tema livre, tá? A gente já está finalizando a redação com tema livre, essa aula e a próxima, que é síncrona, para a gente finalizar isso. E aí a gente vai ter a primeira tutoria, tá? Dessa redação com tema livre. Bom, então hoje o nosso foco são nos 2 parágrafos de argumentos. Dani, como que eu construo esse parágrafo de argumento? Dani, como que eu penso esse parágrafo de argumento? Qual o conector que eu utilizo? Quais as informações que eu vou colocar nesse parágrafo? Como que eu vou pensar esse parágrafo de argumentos? Como que eu vou escrever sobre eles? Que informações eu vou colocar no repertório cultural? Então, a estrutura da escrita do parágrafo, pessoal, ela é a mesma, tá? Eu vou declarar, eu vou sustentar e eu vou ampliar, ou seja, a estrutura é a mesma. O que vai mudar do parágrafo introdutório? Vai mudar a minha articulação no texto. Agora, eu não estou só apresentando, né? Como eu fiz lá na introdução. Agora eu estou argumentando, agora eu estou trazendo dados de convencimento, agora eu estou trazendo um repertório cultural, uma estatística, agora eu estou trazendo alguma coisa nesse sentido que faça a banca perceber que o meu repertório a respeito do tema é mais amplo, certo? É isso que muda. Então vamos começar? Olha só. Parágrafos de desenvolvimento ou argumentos, né? Tem gente que fala parágrafos de desenvolvimento ou argumentos. Em tema livre, na verdade, deixa eu arrumar aqui. Em tema livre, são o 2º e o 3º parágrafo, se a gente pensar numa redação de 4 parágrafos. Lembra que eu falei para vocês que quando eu falo de tema livre, eu sugiro que vocês façam uma redação com 4 parágrafos? Um primeiro de introdução, 2 parágrafos de argumentos e o último de elaboração crítica. Isso para a sua redação ficar mais organizada, certo? Então, nesse tema livre, o 2º e o 3º parágrafos vão ser aqueles parágrafos de argumentos, certo? Então, eu tenho aqui, ó, a estrutura. Um primeiro parágrafo de introdução, que nós já trabalhamos, que é a apresentação do núcleo do tema, onde eu vou ali apresentar, a banca vai saber do que eu vou falar, a banca vai ficar segura que eu não estou fugindo do tema, que eu não estou tangenciando o tema, eu não estou mudando o tema, não, eu apresentei exatamente o tema que a banca me deu. Saindo do parágrafo de introdução, eu já entro no 2º parágrafo e no 3º parágrafo, que são os parágrafos de argumentos. Dani, explorando o tema, qual a parte do tema que vem para esses parágrafos? Aquela parte integradora. É aquela partezinha que trata do núcleo. Lembra que quando eu estou explorando o tema, eu tiro o núcleo. Tirei o núcleo, o que sobra ali, que trata do núcleo, é a minha parte integradora. Lembram disso? Então, geralmente, essa parte integradora é um nome que está no plural, é um termo mais amplo, e ele vai me dar várias situações, a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu posso ter um argumento 1 e um argumento 2 da mesma parte integradora, só de perspectivas diferentes. Então, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu tenho a violência contra a mulher, que é o meu núcleo, sociedade brasileira é a minha localização. O que é a minha parte integradora? A persistência dessa violência. Persistência é um termo amplo. Eu não tenho só um tipo de persistência, eu tenho vários tipos de persistência. Então, aqui no meu parágrafo de argumento 1, eu poderia colocar um tipo de persistência e no outro tipo de persistência. Então, eu teria 2 argumentos, 2 tipos de persistência, por exemplo. Um poderia ser a falta de denúncia, outro poderia ser a falta de leis mais duras, a outra poderia ser o machismo estrutural, e eu poderia escolher aí quais persistências eu vou escolher para trazer aqui nos meus argumentos. Dani, como que é a estrutura desses parágrafos de argumentos? Como que eles vão ser construídos? Gente, da mesma forma que o parágrafo introdutório, é a mesma técnica. Eu vou declarar, eu vou sustentar e eu vou ampliar. Eu já venho com uma declaração sobre essa parte integradora, depois eu sustento com um repertório cultural, com dado, com uma estatística, com uma citação, com alguma fonte do texto motivador,
né? Isso eu preciso prestar bem atenção. A gente falou sobre texto motivador na última aula. Eles são importantes desde que eu saiba lê-los, compreendê-los, desde que eu tire dali o núcleo, desde que eu tire ali as questões essenciais e as primárias e secundárias, e desde que, principalmente, eu saiba utilizar a fonte. Se é um jornal, se é uma revista, se é um censo, né? Se é uma estatística, se é um dado, essa fonte me interessa. Me interessa para quê, Dani? Para esse parágrafo aqui de argumentos, certo? Então, na hora de sustentar no parágrafo de argumento, eu utilizo esse dado. Eu utilizo essa estatística, eu utilizo essa reportagem, eu utilizo esse jornal, eu utilizo esse autor, eu utilizo esse filósofo, esse jornalista. Então, de acordo com Drauzio Varela, né? De acordo com Arnaldo Jabor. Então, eu posso fazer essa situação no momento de eu sustentar essa informação nos parágrafos de argumentos, entendem? Então, é importante o texto motivador, porque se eu não tenho um repertório cultural amplo sobre esse tema, eu não consigo pensar em algo, a fonte do texto motivador já me é um repertório cultural para utilizar aqui nessa estrutura da construção. Dani, como que eu vou ampliar? Você vai ampliar pensando no seu próximo parágrafo de argumento. Vamos supor que você escolheu falar lá no tema da violência contra a mulher, que o seu primeiro parágrafo de argumento, a sua primeira persistência vai ser o machismo estrutural, com a falta de denúncia. Mas que o seu segundo argumento vai ser a falta de legislação aplicada, né? A aplicação da lei. Aí você está construindo o seu primeiro argumento, você está falando que a sociedade brasileira é uma sociedade machista, ela vem de uma estrutura religiosa rígida, em que a mulher pouco fala, em que a mulher muito obedece, enfim, e que isso se constituiu num machismo estrutural, e que os homens são muito poupados nessa sociedade. Aí você agora terminou e vai ampliar. Esse é o último período. Nesse sentido, é importante que se utilize de outras legislações. Pronto, ponto. Você já ampliou, a banca já entendeu que o seu próximo argumento vai ter que tratar de legislação. Aí você pode trazer a Maria da Penha, você pode trazer uma outra legislação, você pode falar que precisa de aplicação da lei, de fiscalização, de outros espaços, enfim. Então, o período em que você vai ampliar, que é seu último período do parágrafo, entre esses dois parágrafos de argumento, você precisa pensar no próximo parágrafo. Você precisa dar uma ideia, você precisa deixar ele confortável ali para a banca, entende? Então, a gente vai tentar fazer essa organização. Bom, eu já tinha apresentado para vocês na aula passada sobre os conectores que a gente utiliza nesses parágrafos, né? Na verdade, eu apresentei nos 4 parágrafos, no de introdução, no de argumentação e no de elaboração crítica, mas eu puxei aqui, geralmente, os que a gente utiliza nos de argumentação. Dani, são só esses? Não, gente, são vários. Mas o sentido dos conectores é bem esse aqui. Por quê? Porque você, vamos supor assim, você já fez seu parágrafo introdutório, você já apresentou para a banca a questão maior do seu tema, o seu núcleo. Então, agora, você vai dar continuidade, você vai argumentar. Então, obviamente, o seu conector, ele vai ter que retomar isso que você disse anteriormente. Então, não pode ser um conector que vai apresentar algo, você já apresentou. Então, esse conector aqui, ele vai dar uma retomada naquilo que você disse no parágrafo introdutório, para você poder continuar isso depois, né? Ou mesmo trazendo um contra-argumento, ou mesmo sustentando. Então, conforme dito anteriormente, de acordo com as considerações realizadas, mesmo diante da situação do país. Além disso, o que é além disso? Além de tudo que foi dito. Além dessa situação, desse modo, eu estou confirmando, né? Entretanto, vamos supor que você disse assim, ó, o Brasil avançou muito em relação às leis de proteção à mulher. Você terminou o parágrafo introdutório assim. Aí você vai dizer, entretanto, ainda há muito que se fazer. Ou seja, avançou, mas não está bom.
Então, você vai trazer uma outra questão aqui no seu parágrafo de argumentação. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Tem muita gente que gosta de utilizar, nos parágrafos de argumentação, termos que dão continuidade. Você vai dizer, em primeiro lugar, alguma coisa, e lá no segundo parágrafo de argumento, em segundo lugar, alguma coisa. Muito cuidado com isso. Por quê? Se você diz para a banca em primeiro lugar, a banca está esperando o segundo lugar. Porque você já disse que você vai dizer mais de um primeiro lugar. Tem muito candidato que começa dizendo assim, inicialmente, nananana, e depois não termina. Então, fica incoerente. Se você vai dizer em primeiro lugar, é preciso que haja tal. Você precisa dizer o segundo lugar, porque você disse em primeiro lugar o que vai fazer. Então, você disse para a banca que você vai organizar o seu texto nas questões ordinárias. Primeiro, segundo, terceiro. Eu não gosto muito dessa organização, porque você fica preso ao texto, você fica amarrado, né? Então, se você usar em primeiro lugar, você vai ter que depois dizer no próximo lugar e no próximo lugar. Então, cuidado com esses termos que te amarram muito, porque se você não... Você pode até usar, mas você vai ficar amarrado nesse conector. Então, fique prestando bem atenção. Embora, ainda que, assim como, a partir das considerações, em relação aos fatos expostos, você pode trazer isso no segundo parágrafo de argumento, né? De repente, no seu primeiro parágrafo de argumento, você trouxe alguns fatos. Agora, você vai retomar isso e já vai para uma outra questão. Em relação aos fatos expostos, é necessário que haja uma intervenção da justiça, enfim, o que você vai trazer. Mesmo diante desse cenário, é possível observar mudanças, vamos supor, né? Que é o que você quer dizer. Gente, por que eu quis trazer muitos conectores de novo? Porque a gente precisa se utilizar deles. A banca, ela analisa sua competência linguística. O que é sua competência linguística? É o candidato que ele é proficiente na organização linguística, né? Tanto oral quanto escrita. Isso significa que esse candidato ele articula bem as ideias, né? Que ele vai colocar um conector ali, porque ele não precisa ficar repetindo tudo de novo, ou porque ele não precisa ficar fragmentando tudo. Então, o conector, ele é um termo que vai unir ideias, ele é um termo que vai trazer clareza, ele é um termo que vai trazer um sustento para o texto, um respiro, um alívio, vai deixar o texto leve, o texto tranquilo. Então, a banca, ela fica procurando essa sua competência linguística. Então, não deixem de usar, é necessário usar, só que com equilíbrio. Também eu não vou encher o texto de conector sem sentido, né? Dani, então o que é o ideal? O ideal é você usar entre os parágrafos e dentro do parágrafo, em algum período ou outro, porque a banca fica observando sua competência dentro do parágrafo e entre os parágrafos, ou seja, se a sua redação está conectada, se ela é coerente, se ela estabelece uma conexão das ideias, uma coerência entre as ideias, certo? E aí, eu trouxe aqui, lembra daquela redação que a gente conversou na aula passada, daquela candidata que fez do Ministério Público da União sobre a realização da Copa do Mundo no Brasil? Então, eu puxei os 2 parágrafos de argumento delas. Lembra que as partes integradoras era para falar de planejamento estratégico, tático e operacional, porque foi o que sobrou da exploração do tema dela, né? Então, era para falar de planejamento estratégico, tático e operacional. Mas eu peguei o último período do primeiro parágrafo dela, aqui, ó, o último período, para a gente ver como que ela finaliza o parágrafo introdutório e começa os parágrafos de argumento, para ver se ela dá essa ideia de pontapé, de que vai já começar os parágrafos de argumentos, tratando dessas questões, certo? Então, ela termina assim o primeiro parágrafo, o parágrafo introdutório. Um plano de ação eficiente e eficaz é o início para o sucesso do espetáculo esportivo e fruto de uma harmonia e integração entre os planejamentos estratégico, tático e operacional. Ou seja, ela pega a parte integradora, que é o que sobra lá depois que explora,
lembra? E traz para cá, ó, para o final. O que a banca está entendendo? A banca está entendendo que os próximos 2 parágrafos dela, ela vai trabalhar os argumentos dela em cima da importância desses planejamentos aqui. E aí a banca está esperando isso, porque ela anunciou no período. Ela deu essa ideia, certo? Então, agora a gente vai ver se ela fez isso, tá bom? E o que de conector ela foi utilizando dentro desses parágrafos para conectar as ideias e para conectar os 2 parágrafos de argumentos. Então, ela diz assim, ó, o ideal é que, no máximo 2 meses antes da Copa do Mundo de 2014, o Brasil esteja pronto para receber a competição e as pessoas provenientes de vários países. Isso é o ideal. E como é que isso vai acontecer? Para isso, olha só, é preciso que a direção do evento estabeleça um planejamento estratégico. Aí ela começa agora, então, a trabalhar a ideia, o argumento do planejamento estratégico. Contínuo, permanente, porém flexível às demandas que forem surgindo ao longo de sua execução. Gente, o planejamento estratégico era parte do edital desse concurso. Então, o que a candidata fez? Ela foi colocando aqui o que significava um planejamento estratégico e unindo isso com a realização da Copa, entende? Então, ela pegou parte do edital sobre planejamento estratégico e conseguiu conectar isso à ideia da realização da Copa. Assim, serviços de infraestrutura, construção de estádios e melhorias em transporte e segurança, por exemplo, não serão realizados aleatoriamente. As ações, os prazos para finalização das atividades, as prioridades, orçamento, recursos disponíveis e possíveis parcerias serão estabelecidas nesse planejamento estratégico. O mesmo quem? O planejamento estratégico. É feito a partir de um diagnóstico estratégico, da definição dos objetivos, metas, cenários e estratégias para driblar dificuldades como escassez de recursos. O equívoco que essa candidata cometeu aqui, de repente por isso ela foi apenada e não tirou nota 10, ela tirou 9 ponto alguma coisa, foi repetir termos. Então ela repete muito estratégia, enfim, né? Mas percebam que ela usou o segundo parágrafo para falar sobre o planejamento estratégico. Ela fala só sobre o planejamento estratégico, ela dá características desse planejamento, ela diz que para se ter um evento de sucesso tem que fazer o planejamento estratégico e ela diz por quê. Aí, ela continua no segundo parágrafo de argumento, dizendo sobre os outros 2 planejamentos. Ela vai continuar, ela vai utilizar um conector que vai dar continuidade. Ó. Após o estabelecimento do plano estratégico pela direção, o mesmo é repassado para os supervisores da organização da Copa do Mundo. Esses terão como missão repassar para o pessoal envolvido diretamente nas atividades o plano feito inicialmente. O planejamento tático, aí já é o segundo tipo de planejamento, consolidará esse controle entre o estabelecido pela direção e o efetuado no dia a dia. Isso aqui é parte do edital. Também planejamento tático é parte do edital. Já o plano operacional estabelecerá a avaliação e a checagem do que está sendo feito, do cumprimento dos prazos, dos materiais necessários que estão faltando para o andamento da obra, por exemplo. Então, no segundo parágrafo, ela já falou do tático e do operacional juntos, porque ela entendeu que o estratégico precisava de mais tempo para ser falado, certo? Então, a candidata fez essa organização. Vocês podem fazer a organização que vocês acharem mais adequada, né? Ela fez essa, ela julgou que essa seria melhor, que essa seria mais interessante. Quando a gente for falar de elaboração crítica, na próxima aula síncrona, eu vou puxar a elaboração crítica dela, porque aí ela fecha a redação retomando a ideia lá do tema de que para realizar a Copa do Mundo e ter sucesso nela, não pode deixar de fazer esses planejamentos. Bom, aqui a candidata usou o recurso do edital, o que ela sabia sobre os planejamentos que ela estudou lá do edital, porque essa redação estava focada muito nos conhecimentos do edital sobre planejamento. Então, ela usou o que ela tinha, o que ela sabia sobre o edital, sobre planejamento, aliado a quê? A ideia da realização da Copa do Mundo, certo? Pensando em repertório cultural, para os parágrafos de argumentos, como que a gente vai organizar isso? Então, a gente pode tirar as fontes dos textos motivadores, como eu já disse para vocês, isso é muito importante.
Por isso que tem professor de redação que fala assim, esqueçam os textos motivadores, não olhem para os textos motivadores, eles vão atrapalhar vocês. Eu já não penso assim. Eu acho que os textos motivadores, eles podem nos ajudar muito, principalmente nesses parágrafos aqui. E principalmente as suas fontes. Talvez você não utilize o contexto, mas as fontes, né, que tem a ver com o que está escrito lá. Dados e estatísticas contidas nas questões da prova. Às vezes, as questões que estão lá na prova, no caderno de provas, traz alguma coisa, não diretamente sobre o tema da redação, mas que envolve o tema da redação, e você pode tirar alguma coisa dali, às vezes até diretamente. Citações de filósofos, autores, enfim, cantores, né? Reportagens recentes, muitas vezes você fala assim, nossa, eu sei que eu vi uma reportagem esses dias sobre esse assunto, mas eu tô com medo de citar na prova porque eu não lembro a fonte. Aí, gente, você joga para o universo. Você não precisa citar a fonte, você coloca reportagens recentes, você fala um assunto muito debatido recentemente, você fala um assunto muito divulgado pela mídia recentemente, você não precisa dizer qual mídia, se é a Globo, se é a Record, se é televisiva. Não, você joga no mundo. E aí você só traz essa questão que é recente, que é um debate recente, que aconteceu recentemente. No caso das fontes dos textos motivadores, está lá certinho a revista que fez, a data que fez, e aí fica mais fácil, né? Bom, por que eu quis trazer isso aqui para a gente visualizar? Porque os parágrafos de argumentos não são também essa dificuldade toda que as pessoas dizem que é. Na verdade, a gente só tem que entender a estrutura deles, o que é que a banca vai olhar para o seu parágrafo de argumento e vai tentar encontrar. Então, o que ela vai tentar encontrar? Minimamente, uma organização de parágrafo. Isso a gente já sabe. Declarar, sustentar e ampliar. Ok. Uma segunda questão que ela vai tentar encontrar são os seus argumentos dentro de um repertório cultural e social, econômico, político. Dani, eu não sei nada desse tema, eu nunca li sobre isso aprofundadamente. Aí, onde é que você vai para beber dessa água, para poder tentar escrever alguma coisa sobre isso nos textos motivadores e nas fontes dos textos motivadores? Também no caderno de questões, que pode ser que tenha alguma coisa. Certo? Então, por isso é que é importante a gente pensar que os textos motivadores, eles nos levam para algum lugar, eles podem nos ajudar para nos levar para algum lugar, eu só tenho que saber utilizá-los, eu não vou pegar o texto motivador do jeitinho que está escrito lá, eu vou colocar na minha prova, gente. Porque se eu fizer isso, eu estou fazendo um negócio chamado cópia literal. E se eu faço cópia literal, tudo aquilo ali é anulado da minha redação. É quase como se fosse plágio, crime. Então, a banca desconsidera, certo? Eu não posso fazer uma cópia literal. Eu posso parafrasear, eu posso escrever com as minhas palavras, eu posso citar, eu posso colocar de acordo com, mas eu não posso fazer uma cópia literal do texto motivador e colocar lá na minha redação igualzinho, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de texto, 4 exemplos de textos motivadores, para a gente pensar uma redação e pensar nesses 2 parágrafos de argumentos, tá? Daqui para o final a gente vai trabalhando isso, vocês vão trabalhando aí, vão parando o vídeo, vão voltando o vídeo, vão escrevendo, porque a importância dessas aulas assíncronas, né, que são as que eu mando para vocês gravadas, é justamente vocês irem fazendo esse movimento. Por isso que eu ainda puxo alguma coisa da aula passada, que é para vocês voltarem um pouco no tempo e ir fazendo esse movimento da escrita. Não adianta você só ouvir essa aula gravada se você não tiver com um papel aí do seu lado, se você não estiver fazendo leituras focadas e se você não estiver escrevendo, tentando escrever. Precisa tentar escrever, tá bom, gente? Então, olha só. Texto 1. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada,
afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas e culturais. Disponível em www.ministériopublicodoRioDeJaneiro.mp em 21 de maio de 2016. Vamos tentar lembrar do que eu falei dos textos motivadores? O que é um assunto principal desse texto? Vamos pensar aí. Ele está falando do que principalmente? Em consonância com a Constituição da República e com toda a legislação que assegura a liberdade da crença religiosa às pessoas, as manifestações e proteção, a laicidade do Estado deve ser buscada. Está falando de uma laicidade que deve ser buscada. Será que, então, se ela deve ser buscada é porque nós não temos um Estado laico? É isso que está tentando dizer? Quem está dizendo isso é o Ministério Público do Rio de Janeiro. Se o Ministério Público do Rio de Janeiro está dizendo que a laicidade deve ser buscada, alguma coisa pode estar acontecendo no nosso país, como que, por exemplo? Vão pensando aí, que está afrontando esse processo de laicidade, certo? Próximo texto. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado com liberdade de expressão. Mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescindíveis. Quem disse isso, gente? É um autor, né? Intolerância religiosa é crime de ódio e fere a dignidade. Jornal do Senado, de 21 de maio de 2016. É um fragmento. Olha só, o que ele está querendo dizer aqui? Que criticar é assegurado porque a crítica pela crítica, né? Tudo bem. O que é crime inafiançável? Atitude agressiva, ofensa e tratamento diferenciado a alguém em função da sua crença ou de não ter religião. Então, aqui a gente já está num texto que é de um autor que escreve sobre intolerância religiosa. Lá em cima não era sobre intolerância, a questão central é laicidade. Parece que tudo é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Está dentro de um contexto, mas não é a mesma coisa. E isso é um ponto muito sério da gente poder trabalhar com texto motivador. Porque o que o candidato faz? Ele começa a ler e ele vai vendo que algumas palavras se repetem, religião, religiosidade, e ele acha que tudo está falando da mesma coisa, do mesmo foco. Não é. Lá em cima a gente estava falando de laicidade, que é uma coisa. Aqui a gente está falando da questão da intolerância religiosa. É outra coisa. Dani, mas uma coisa vai levando a outra. Sim, pode ser que sim, mas não em toda medida. Então, a gente precisa entender os textos motivadores dentro dos seus contextos. Se a banca coloca texto 1, texto 2, texto 3 e texto 4, e fragmentos de textos, é porque ela quer que você leia os fragmentos dos textos. Concordam? Aí vamos supor que você está lá na sua redação e vamos supor que o tema tem a ver com intolerância religiosa e você fala assim, meu Deus, né? Eu sei sobre intolerância religiosa, mas eu não sei muita coisa sobre intolerância religiosa, né? Assim, o que eu posso colocar aqui nesse argumento para aumentar meu repertório cultural? Aí você pode vir aqui, ó. De acordo com o Jornal do Senado, né, de 2016, a intolerância religiosa é crime de ódio e fere a dignidade. Isso tem a ver com alto número de crimes, de ofensas e atitudes agressivas, até mortes, nananana, e você vai discorrer sobre isso. Gente, é uma questão, ajuda muito, muito quando eu consigo ler a fonte, quando eu consigo pensar nesse texto motivador como uma ampliação do meu repertório. Texto 3, dos crimes contra o sentimento religioso. Ultraje a culto, impedimento ou perturbação de auto a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondência à violência. Onde está escrito isso, gente? Olha lá, ó.
Código Penal Brasileiro, onde está disponível Planalto e foi acessado em maio de 2016. O que eu estou querendo dizer para vocês? Isso também é um fragmento. Dani, isso eu posso utilizar lá no meu parágrafo de argumento? Deve, de acordo com o Código Penal Brasileiro, escarnecer alguém, né? Por motivo de crença ou função religiosa, a pena é detenção, nananana, e você pode discorrer sobre isso, desde que esteja dentro do seu contexto. Então, percebam que os textos motivadores, eles podem nos ajudar ali no repertório. Texto 4, intolerância religiosa no Brasil. Aí já vem um texto infográfico aqui, né? Que tem informações por meio de gráficos. Então, aqui a gente tem que interpretar. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação, número de denúncias por religião de 2011 a 2014. Então, a gente tem, ó, denúncia da religião afro-brasileira, 75%, evangélica, 58%, espírita, 27%, católica, 22%, ateus, 8%, judaica, 6%, islâmica, 5%, outras 15%. 1% das denúncias a cada 3 dias, uma denúncia a cada 3 dias, 213 denúncias com religião não informada, 20% dos episódios relatados em 2013 envolveram violência física, isso é muita coisa. 12% dos episódios relatados até julho envolveram violência física. Uma denúncia a cada 3 dias, se você dividir o tanto de dias do ano, né? Por isso aí já dá para você também ter um dado. Então percebam que o texto infográfico, ele também nos mune, né? Nos dá a ideia de dados para a gente poder trabalhar. De onde foi tirado isso? Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Quando? 2016. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, durante um ano, é possível termos tantas denúncias relacionadas à intolerância religiosa no Brasil. Você vai fazer a conta aqui, porque esse dado te leva a fazer uma conta e você pode fazer isso. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nos parágrafos de argumento, o repertório cultural, ele, social, econômico, político, ele tem um peso grande, porque ele vai dizer para a banca sobre a sua competência, além de linguística, né? Mas sobre a sua competência cultural. O que esse candidato sabe sobre esse tema? Como que esse candidato se comporta sobre esse tema? Como que esse candidato se relaciona sobre esse tema? Então, é isso que a banca vai ver aqui nos seus parágrafos de argumento. Então, por isso que eu estou falando todas essas situações que você pode trazer para cá. Olha, aqui eu trouxe a proposta como um todo, né? E o tema dessa redação foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, o que nós vamos fazer agora? Você vai pegar esse tema, você vai anotar aí na sua folha de redação, certo? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu coloquei aqui, pessoal, os 7 passos que eu já falei para vocês de como vocês precisam se organizar na hora que vocês pegarem a prova para fazer a redação lá no concurso, certo? Como que vocês vão se organizando? Primeira coisa, passo 1, explorar o tema. Segunda coisa, organizar na estrutura da redação. Se for tema livre, 4 parágrafos. Terceira coisa, ler os textos motivadores, marcar as fontes e os assuntos centrais e secundários. Aí você vai lá e vai fazer sua prova, certo? Vai fazer as questões, vai marcar lá as questões que você viu que tem a ver com intolerância religiosa, vai ver se tem alguma coisa nos cadernos de questões. Olhou no relógio, tem mais ou menos 1h30 para terminar a prova, vai lá fazer sua redação. Ela já está mais ou menos organizada, aí você começa aqui no passo 4, ó, construir o parágrafo introdutório, declarar, sustentar e ampliar. Depois, construir os parágrafos de argumentos, observar o uso de conectores. Depois, construir a elaboração crítica e depois revisar o seu texto. Olhar as palavras que estão repetindo, ver a questão de pontuação, ver a questão de acentuação. Então, eu trouxe esses passos aqui para vocês relembrarem, tá bom? E aí a gente precisa fazer isso até a próxima aula, até a aula da tutoria, para a gente fechar aqui redação de tema livre, tá? Então, eu trouxe o tema aqui já explorado, né? Já explorei o tema, mas vocês explorem aí. Coloquei aqui de cores diferentes para vocês observarem. Então, esse tema tá fácil, né, da gente explorar. Tem a localização bem na nossa cara, no Brasil.
Tem o centro, né? O núcleo do nosso tema, que é intolerância religiosa. Dani, é qualquer intolerância? Não, não é só intolerância, porque pode ser intolerância alimentar, pode ser intolerância de um monte de coisas, mas nesse caso aqui, a intolerância é religiosa. Então, eu não posso falar de intolerância, qualquer outra, de gênero ou qualquer situação. Não, aqui aí, gente, é uma coisa muito séria. Porque se eu tô falando, se a banca está falando que é intolerância religiosa, você não pode ir para outro caminho. Você tem que ficar na intolerância religiosa. Se a banca diz que a intolerância alimentar, é alimentar. Se a banca diz que a intolerância de gênero, é de gênero. Então, você precisa entender o núcleo desse tema. É intolerância religiosa. Dani, mas eu posso começar falando de intolerância de uma forma geral e depois puxar o gancho para a religiosa? Pode. Desde que você não fique muito no geral e esqueça que essa intolerância está demarcada numa questão que é religiosa, certo? E as partes integradoras, Dani? É aquilo que eu vou falar sobre a intolerância religiosa. Então, caminhos para combater. Lembra que eu falei para vocês que as partes integradoras, que são os termos que nós vamos usar nos parágrafos de argumentos, geralmente é um termo amplo ou está no plural? Aqui, caminhos. Caminhos, gente, é muita coisa. Pode ser um caminho, 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos. Como nós temos 2 parágrafos para fazer de argumentos, escolham 2 caminhos para combater essa intolerância. E aqui eu trouxe um texto de um candidato, que ele fez a introdução, certo? Se você quiser fazer essa introdução igual a dele, você pode, ou se você quiser fazer a sua introdução apresentando o núcleo, que é a intolerância religiosa, tá bom? Você pode fazer também. E aí ele já começou a fazer o parágrafo de argumentação, mas a sua atividade hoje é copiar esse parágrafo introdutório ou fazer o seu e construir os 2 de argumentos, sendo que eu preciso que você retome alguma informação do texto motivador para o seu repertório cultural aqui nos parágrafos de argumentos, certo? Então, eu vou ler a introdução do candidato, depois eu vou ler como que ele começou a fazer o primeiro parágrafo de argumento, mas ele não finalizou, e depois você vai finalizar o dele ou construir o seu e construir o outro, tá bom? Você escolhe a forma que você vai fazer. E se você já quiser fazer a elaboração crítica, eu já vou dizer como você faz, mas a gente ainda vai ter uma aula só sobre elaboração crítica, que é a aula que vem, tá bom? Então, vamos lá. Ele puxou aqui, então, o núcleo do tema, que é a intolerância religiosa, e colocou assim: o mundo vive a estação da intolerância. Declarou. Ponto. Uma intolerância entre as pessoas, suas diversidades e jeitos. Nesse contexto, a intolerância religiosa... Então, olha só. Lembra que vocês podem me perguntar assim, Dani, mas eu posso começar falando de intolerância e depois puxar a religiosa? Esse candidato fez isso. Só que ele não ficou falando de intolerância há muito tempo, ele só falou ali e já puxou a religiosa, porque olha só, a banca não pode se cansar com seu texto. Ela tem que já achar os elementos que ela está procurando ali, tá bom? Então, vamos lá. O mundo vive a estação da intolerância. Uma intolerância entre as pessoas, suas diversidades e jeitos. Nesse contexto, a intolerância religiosa ganha destaque diante de tanta violência psicológica, emocional e física. Nesse sentido, é necessário que os diversos ramos da sociedade brasileira busquem estratégias para combater, minimizar e até não mais conjugar o intolerar. Aqui o candidato deu uma filosofada, né? Mas vamos aqui perceber o que ele traz do tema para cá. Então, ele traz o termo intolerância, certo? Deixa eu só marcar aqui. Ele traz o termo intolerância. Depois ele traz um conector aqui, ó, nesse contexto. Aí ele traz o próprio termo intolerância religiosa, que está lá no tema. Aí traz violência psicológica. Nesse sentido, é necessário que os diversos ramos da sociedade brasileira, ó, traz a localização, né? Traz a localização. Busquem estratégias combater, ó. Já trouxe um termo ali da parte integradora e não mais conjugar o intolerar. E para não colocar a intolerância de novo, ele deu uma esperteza aqui e colocou só o verbo. Beleza. Apresentou o tema? Apresentou o tema.
Apresentou o centro do tema? Apresentou o centro do tema. A banca já entendeu o que é intolerância religiosa? A banca já entendeu o que é intolerância religiosa. Ele já deu aqui o pontapé que ele vai falar de combater? Já deu o pontapé que ele vai falar de combater. Então, ele vai falar dos caminhos para combater, certo? Caminho 1 que esse candidato escolheu. Ele escolheu a educação familiar. Foi o primeiro caminho que ele escolheu, que ele vai falar para combater a intolerância religiosa. E o caminho 2 que ele escolheu foi educação escolar, leis e debates. Foi o caminho 2, que ele nem escreveu ainda, tá? Que aí vocês que vão escrever. Então, ele começou já, ó, a pegar o termo lá do tema. Olha lá, ó. Esperto, não? Vocês vão fazer isso também. Um dos caminhos mais plausíveis para iniciar esse combate é a educação familiar. Ele já afirma que é, declarou e já disse que é. É na cultura familiar que se deve aprender valores primordiais, como respeito aos outros e suas escolhas, inclusive a religiosa. Ampliar, aí aqui ele não finalizou. É a partir daqui que eu quero que você busque o repertório cultural lá dos textos motivadores, algum dado, alguma questão, ou para esse parágrafo ou para o próximo. Então, qual é a atividade de vocês em relação à construção desses parágrafos de argumentos? Finalizar esse segundo, certo? E construir o segundo parágrafo de argumento. Dani, eu posso trocar esse segundo argumento? Eu não gostei de educação escolar, eu quero trazer um outro. Pode trazer outro, tá bom? Pode ficar à vontade. Dani, eu consegui escrever a redação, eu consegui fazer os parágrafos de argumentação, eu utilizei conectores, eu fui na fonte, eu coloquei estatística, eu coloquei dados, eu citei um filósofo, enfim. Mas eu quero já fazer a elaboração crítica, eu quero terminar essa redação. Gente, como que você faz a elaboração crítica? Você responde essas 4 perguntinhas aqui. O que fazer para combater? Quem vai fazer? Geralmente no quem, a gente envolve a sociedade como um todo, tá? Políticos, sociedade civil, enfim. Como? E o como é o mais importante, porque você precisa detalhar. Vai ser feito por meio de políticas públicas? Quais? Por meio de palestras? Como? Por meio de debate, propaganda eleitoral, política? Como que isso vai ser feito? E por quê? Geralmente porque você volta no tema para combater, para diminuir, para erradicar a intolerância religiosa no Brasil. Então, geralmente, você termina a redação se voltando para o próprio tema. Próprio tema. Certo? Então, se você já quiser finalizar com a elaboração crítica, mas a próxima aula síncrona, a gente vai voltar no parágrafo de argumento, eu vou corrigir os parágrafos de vocês, né? Na hora da aula, vou pedir para vocês lerem, e a gente vai voltar, vai apresentar a elaboração crítica e vai finalizar esse tema livre, e nós vamos já marcar a primeira tutoria, tá bom? E aí a gente finaliza, essa é a aula 4, então aula 5, aula síncrona, aula 6, tutoria. Aí vamos ter aula 7, aula 8 e aula 9, redação com tópicos, tá? E aula 10, segunda tutoria. E aí a gente termina o nosso curso. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Finalizar essa redação para a próxima aula síncrona, que é semana que vem, dia 3, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E eu acho que qualquer dúvida, qualquer situação, vocês podem mandar no privado. Tenham um ótimo recesso de carnaval, descansem bastante, escrevam bastante, estudem bastante. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas a prova está bem aí pertinho, né? Mas vai dar tempo da gente estudar tudo de redação, tá bom? Um grande beijo, abraço, fiquem com Deus.